veria a sua queda. Mas cada situação o próprio Deus também já sabia até o que fazer. Ele já sabe o que fazer. Sabia o que fazer e sabe o que fazer. Então, quando nós lemos o texto de Apocalipse 13:8, que o Cordeiro de Deus já estava morto e preparado antes da fundação do mundo, porque Deus sabia daquilo que viria. Como eu citei, da queda do homem, da condição que o homem estaria dependente da intervenção dele. E ele proveu, né, o Jeová Jireh, o Deus provedor, ele trouxe a providência para restaurar o homem ao estado original. E nessa presciência, ele enxergou o quê? Cristo sendo entregue para ser crucificado. Ele viu tudo, vislumbrou a igreja, ele percebeu a igreja, inclusive, no seu estado eterno. Quando Jesus, houve um momento lá, quando ele foi questionado pelos fariseus, em João 6, até o capítulo 8, precisamente, é interessante quando os fariseus o interrogaram, porque eles falaram assim, quer dizer que Abraão, quando ele falou que Abraão viu o seu dia e se alegrou-se. Mas tu conheces Abraão e o viu? Aí ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. E eles perguntavam, mas tu não tens 50 anos e tu vistes a Abraão? Vocês lembram desse texto? Então isso mostra a eternidade, e Deus ele vê todas as coisas. E é interessante que os profetas tiveram essa presciência, porque o Espírito de Deus trouxe a revelação daquilo que era futuro. A gente percebe essa presciência em muitos profetas. Quando Jeremias falou que Jerusalém seria invadida pelos assírios, pelos babilônios, cada situação ele viu antes de acontecer. O Senhor trouxe a revelação para ele. Então, cada fase, quando Deus coloca o profeta Isaías para trazer uma lamentação do rei que viria, que era um rei tirano, o rei que fala do rei Tiro, e aqui não é por causa do nome tirano, não é da palavra Tiro, né? Mas, inclusive, fala de cada momento, e essas profecias elas foram cumpridas adiante, porque está ligado a essa onisciência, nessa presciência dele. Então, nessa previsão, Deus também conheceu os homens e os predestinou para serem salvos por Jesus. Então, ele sabe quem é que vai ser salvo. Deus sabe todas as coisas, ele sabe quem estará com ele na eternidade e quem não estará. Quando nós lemos no Apocalipse, quando se fala lá que abriu-se o livro da vida e abriu-se os outros livros, quando lemos lá em Malaquias, quando fala que há diante do Senhor um memorial, aonde está registrado, né, a memória daquilo que o Senhor ele entende, né, daquilo que vai acontecer, todos os salvos estão lá nesse livro. Então, para ele, esse saber, quer dizer, tudo está ali diante dele, visível, não há nada oculto. Então, ainda que Deus, na sua presciência, possa conhecer o futuro dos que rejeitaram o seu amor, isso não faz com que ele interfira no livre-arbítrio do homem. Foi aquilo que você comentou. Apesar dele saber que a humanidade iria cair, que o diabo iria cair, ele não entrou a ponto para ele interferir na condição do livre-arbítrio de cada criação. Então, em tudo que depende dele, ele está sempre a favor.
para poder ajudar e abençoar, né? Deus também, na sua onisciência, Ele prevê os acontecimentos do futuro. Eu quero ler com vocês aqui. Vamos pegar aqui 1 Reis, capítulo 13, verso 2. Essa profecia ela foi cumprida, ela foi proclamada no ano 975 a.C. e ela cumpriu-se no ano 641 a.C. Cerca de 334 anos depois. Vamos lá? 1 Reis 13, verso 2. E clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes, do alto sobre ti queimará incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. Tá. Os seus ossos queimarão sobre ti. Tá, vamos lá. Agora vai lá em 2 Reis 23, 16. Segundo Reis 23, 16. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos da sepultura, e queimou sobre aquele altar. E assim profanou conforme a palavra do Senhor, que profetizara o homem de Deus quando anunciou essas palavras. Isso que foi falado 334 anos antes do fato acontecer. É poderoso, não é? Não é que o Senhor ele revela esse espírito, né, que traz a revelação, que dá oculto antes do tempo vir acontecer. Ele jamais, como diz, para Deus está tudo lá nítido. Tem outra revelação, vamos ler Isaías 45, verso 1 ao 7. Essa profecia ela foi proclamada no ano 712 a.C. E ela se cumpre 176 anos depois. 1 ao 7. Isaías 45. 1 ao 7. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, e de cingir os lombos do rei, para abrir diante dele as portas, e as portas não serão fechadas, não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, que quebrei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, cujo sobrenome. E ainda que não me conhecestes, eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há outro Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascer do sol e desde o expoente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Porque ele tem todo o poder. E quando ele traz essa revelação aí, de quem era esse Ciro aí que eu estava falando? Quem era?
profeta foi usado pelo Senhor. Quem era esse homem? Ciro. Vocês lembram? Na Bíblia, falando sobre ele? Não. É proclamado, é falado dele em dois momentos. Lá nos dias de Neemias e Esdras, e também é falado em Daniel, do rei Ciro. Lembra? Dos persas. Pois é, é este rei aí. Inclusive foi um rei que deu cartas para que Esdras saísse lá com seu povo, para ele poder passar em cada nação e não ter nenhum problema, para ele chegar até Jerusalém. E Deus já o havia falado dele lá no tempo do profeta Isaías, 176 anos anteriormente, antes do fato acontecer. E Deus já tinha revelado para Daniel que ele iria libertar eles, né? Exatamente, Deus trouxe a revelação ao profeta, no caso Isaías. O profeta Isaías, ele foi usado pelo Senhor. E lá nos dias de Esdras, vamos ler aí, Esdras 1, verso 1 e 2. Se não me falha a memória, em Daniel capítulo 6, que fala dele. 1 e 2, Esdras. Esdras capítulo 1, verso 1 e 2. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para dirigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Aleluia. Olha por favor lá em Daniel capítulo 6. Não tem aqui essa citação não, mas me trouxe aqui à mente. Como é que fala no primeiro verso? Só para a gente endossar aqui. Dário achou por bem colocar sobre Aí o é Dário. Tá, é Dário, né? Eu sei que fala do rei Ciro em Daniel. Eu estou na dúvida aqui do capítulo. Olha lá no capítulo 4. Daniel o quê? Olha se é 4. Você fala O rei Nabucodonosor. Nabucodonosor. O 1:21 fala Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Isso. Então, capítulo 1, 21. 1:21. Tá. Aí, então é feito menção. Mas tem outro capítulo que menciona desse rei nos dias de Daniel, já na sua velhice. Tá? Ele participou de 3 dinastias ali de impérios. Daniel ele presenciou, desde Nabucodonosor até lá, até esses reis aí lá adiante. Bom, aqui agora ficou um ponto aqui, se o rei Dario era o próprio Ciro. Ficou na minha mente aqui. Eu vou investigar isso aí depois e trago para vocês. Vamos abrir a Bíblia, Atos capítulo 1, verso 7. Que diz aí? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas
recebereis poder ao descer sobre vós o Só o Espírito. 7. Só já está no 8. Só o 7. Verdade? E que momento foi esse aí? Do 7? Alguém se lembra? Joás. Não. Capítulo 1, verso 7 aí. Ah, 7? É no momento que Jesus estava reunido com a igreja e ali fizeram para Jesus uma pergunta. Qual foi a pergunta? Quando ele iria voltar? Leia lá o capítulo 1, lá, se não me falha a memória, vê lá no verso 4, 5, 6. Olha lá como está. Enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Continue. Pois João batizou com água. Ela está lendo qual livro? Atos. Com Atos. Atos capítulo Eles 1. perguntam Está no da Aí ressurreição. eles perguntaram assim: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, tudo está no controle. Como Deus ele sabe todas as coisas, havia ali um anseio. Todo mundo queria saber, que dia que o Senhor vai voltar? Né? Ele falou, não nos compete saber, ou seja, não é meu propósito aqui trazer essa revelação para vocês, porque meu Pai não me deu essa autorização. Tudo está debaixo do comando dele. O que ele teria que dar a saber, ele deu, não deixou oculto. Então, essa situação aí, Deus ele estabelece todas as coisas debaixo da autoridade dele, do poder dele. Vamos lá em Atos 15, verso 18. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Quer dizer, de quando tudo começa, ele estava lá. Né? Todas as coisas estão diante dele. Bom, tem aqui um outro assunto que está ligado a um atributo que a gente conhece, no qual o Senhor ele se manifesta, que está ligado à sua onipotência. Quando fala da onipotência, está ligado ao poder que ele detém. E é difícil, segundo todos os teólogos que eu já examinei, que eu já li o material deles, para eles não há como compreender a Deus na dimensão que ele é. Não tem como calcular essa onipotência dele. Não tem como. Porque Deus é algo infinito. Tudo que ele projetou, tudo foi feito mediante o que ele falou, aconteceu. Então, o poder, a autoridade, o domínio que ele tem sobre tudo, então, toda a ordenança que ele manifesta, que ele dá ali como diretriz, aquilo acontece. Quando Jesus viu, só para fazer uma conexão aqui com o texto, para a gente entender. Quando Jesus viu lá o centurião lá de Cafarnaum, o que ele falou? Ele exalta a posição daquele centurião. Por quê? Porque o centurião, ele reconhece a autoridade que Jesus tinha, mediante a sua pessoa, daquilo que ele fazia. Assim como ele tinha pessoas que ele dava comandos, que ele dava ordens, e as pessoas obedeciam, que Jesus bastaria dar a ele uma única palavra que assim ele faria, porque também ele era um homem sujeito à ordenança.
Então, para entender a maneira que Deus, como que ele domina todas as coisas, porque tudo que Ele determina acontece. Não tem como dizer não para Deus. Quando Deus dá uma ordem, igual Ele deu lá, para que a luz ela aparecesse, do nada, obedeceu. Quando Ele separou as águas das águas, imagina como é que é isso. Deus ele pensa e Ele fala. Quando Ele dá a ordem, aquilo acontece. Por causa da autoridade. É igual você aqui, vamos pegar aqui, pegando a fala de Jesus como centurião. Ele falou, eu tenho soldados sob o meu comando. Então eu falo, vem, e ele vem. Vai, e ele vai. Então, por causa dessa questão da autoridade. Porque toda autoridade, ela dá ordens. Porque ela tem o poder legítimo. E Deus, Ele tem todo o poder. Não apenas o poder. Todo o poder. Por isso, Ele é conhecido como Todo-Poderoso. O grande é o Shaddai. Né? Vamos ler Gênesis 17, verso 1. Tem muito texto aqui que a gente pode ler e parar e pensar em cada texto. Sendo, pois, Abraão já de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. Deus revelando para Abraão. Vamos lá, Gênesis 18, 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado eu tornarei a ti por este tempo da minha vida, e Sara terá um filho. Então ele falou isso, porventura se haveria alguma coisa impossível que o qual ele não pudesse fazer. E está em qual contexto? Qual o contexto aí do assunto? Você se lembra? Quando Abraão recebe a visita dos anjos e Deus promete para ele um filho. Deus fala que ele teria um filho. E naquele momento ele vê Abraão, que na condição dele, ele era impossível. Mas porventura há alguma coisa difícil para mim que eu não possa fazer? E se ele estava falando é porque iria acontecer. E assim como ele falou, houve, né? Vamos ler também Isaías 44, verso 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor é aquele que te formou desde o útero. Eu sou o Senhor, que fez todas as coisas, que estende o céu sozinho, que sozinho posiciona a terra. Eita. A gente pega assim, a gente fica imaginando, né? O mundo. Tudo isso para Deus é como nada. Ele sustenta tudo. Ele controla as estações, as chuvas, o sol. Ele consegue suprir a necessidade de toda a criação. E não é só aqui não. Aonde houver vida, ele está lá sustentando. Ele coloca limites nas águas. Foi ontem que a gente estava vendo, eu e Maria estávamos vendo a reportagem da inundação do Rio Grande do Sul. Não sei se foi isso que o Maria perguntou, o mar, por que não enche? Foi isso que você me perguntou, meu bem?
Isso que eu comentei. Isso. E o mar ele não enche, não transborda. Porque Deus colocou limites em tudo. Então, imagina todo santo dia o sol, ele girando, indo e voltando. Olha quanto tempo que está. Imagina a Lua, dentro também de uma órbita, fazendo o ciclo dela e nunca falhando. Cada planeta girando em torno de um eixo. A Terra, a Lua, as estrelas, e tudo dentro do controle e nunca fazendo diferente. Deus, ele acompanha tudo isso e tudo obedece, porque ele deu um comando. Nesse poder, ele controla todas as ciências, as leis gravitacionais, espirituais, aquilo que está aqui nesse cosmos. Então, em todo lugar, toda lei que ele estabeleceu, elas estão lá sujeitando a sua autoridade. Porque ele é o Todo-Poderoso, ele que tem esse comando, esse poder, essa capacidade de força de atuação. Aí o pessoal diz assim que a lua é inútil, só que eles falam assim, enchesse a lua, as marés, né? Não dava no local, né? Ela controla. É. Vamos ler Jó 37, verso 2. Eu passo só voltando um pouquinho atrás, falando de lua, essa questão uma coisa naturalista aqui. Lua cheia é um minguante, os antigos tinham muito de falar disso, tipo assim, tinha essa questão do período da mulher, essa questão de crescer mais barba nesse período, que a lua também controla até essa questão hormonal do ser humano, tem que saber? Eu não sei. Eu acho que controla. Eu não sei dizer. Se tem Eu problema sei que- de cabeça mesmo quando a lua vira, dói mais. Eu sei que tem os ciclos, né? Que eu sei que ela atua, tem interferência diante das águas, do clima. Então, assim, eu sei que ela tem algo aí que está invisível. O mar também tem seu ciclo Tem. menstrual, viu? Quando o mar também está naquela época louca dele. Esse aqui do Eduardo falou tem sentido desde os antigos. Sim. Questão da influência da lua como ser humano. Por exemplo, na época que às vezes a pessoa está grávida, que vai aquela lua, essa lua é lua forte, vai nasce aquele monte de menino. Então assim. Tem questão de barba, só tem questão de crescer mais cabelo ou não. Assim, desde os antigos que eles falam sobre A lua forte, lua fraca. isso. E Vai a gente plantar, percebe. E a gente percebe mesmo. acolher a madeira. É isso. É ciência. Igual o Francine falou sobre essa questão, as pessoas que elas têm saúde mental. Tem uma certa época que parece que da lua que eles ficam mais agitados, mais. A gente pensando por essa Então, assim, Deus, ele sabe de tudo isso. Eu sei que existem forças que elas são invisíveis, que são reais, mas está tudo diante do comando dele. Né? Vamos seguir. Jó 36, 14. ou 37? 36 ou 37? Sobre o nosso 37. 37, 2, já leu? Não. Não, eu achei que já tinha lido. Deixa. Entrou na conversa ainda. Vou ler. Vamos lá. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Agora 36, 14. Morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários. Tá. Olha agora 26, 14. Volta aí um bocadinho.
E isso é tudo apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Então, tudo que tem é só uma aparência, uma sombra daquilo que o Senhor ele é. Então, tudo que se manifesta, a gente só compreende como se fosse assim um fragmento. A gente não consegue enxergar essa plenitude daquilo que é o Senhor. Também Jó 5, verso 9. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. É tanta coisa que o Senhor ele controla, né? Igual essa questão mesmo, pegando lá atrás o assunto de Abraão, a mulher dele estéril, e Deus ele fez isso, a vida brotou. As mulheres que eram estéreis, todas elas, então aquilo que era impossível, né, não tem explicação científica, o poder sobrenatural dele acontece. Às vezes você pega uma pessoa, o médico dá um diagnóstico, e naquele diagnóstico fala, ele só tem esse tempo de vida. Aí de repente alguém vem e ora, intercede, fala, Senhor, tenha misericórdia, derrama aqui o seu poder. E quando ele derrama o poder, as coisas mudam, ele muda a sorte. Aquilo que está às vezes contraditório, aquilo que foi declarado que não tem possibilidades, ele muda a situação. Vê até criança já nasce um pouco inteligente, se colocar perto da mãe já quer o peito, não é? Conscientemente, não é? Você pode ligar Deus. Não, mas eu falo essa questão na boca, a criança não deveria, tipo assim, ela já sente o cheiro, ela já sabe que aquilo ali, não é? Os animais, não é só a criança, não qualquer mas animal. Mas fala assim, como que Deus é tremendo, que tudo. Deus já tem um propósito de Deus ali, né? Ele conduz. Quem falou com ele que tinha que fazer aqui? Então, ele já sabe, ele já chora. E ele, o que eu acho mais interessante, ele já conhecer a mãe. Você vê uma criança por exemplo, se a gente tem uma filha, um filho com 3 dias, Malu tem uma menina, Malu precisa sair, a menina tá ali, mas Malu não dá um pio, mas se Malu sair, eu pego, ela sentir, saber que quem é a mãe dela. Tá do cheiro. Não apenas. A voz, É instinto. desde o ventre. Eu tenho 2 experiências, quando eu estava no ventre da minha mãe, que eu me lembro que eu abri os olhos e essa imagem está aqui, tão nítida, e a inteligência estava lá, naquele momento, eu no ventre, sem ter ainda nenhuma outra experiência, mas quando eu vi, eu achei aquilo interessante. Eu vi o sangue correndo dos vasos. E aquilo me chamou a atenção. E ao ponto do chamar a atenção que registrou o momento. E naquele momento eu achei a expressão que realmente é essa, eu fiquei admirado, porque eu vi aquilo, apesar de não conhecer realmente o que era, mas o movimento que estava aqui diante de mim, de tudo aquilo, me chamou a atenção. E isso registrou. Então eu vejo assim, a inteligência, a capacidade que Deus ele dá a toda a criação, intuitivamente, quer dizer, o Espírito dele em nós é que nos leva a essa capacidade de aprender, de entender, de ter essa percepção, de ter a curiosidade e de estar sempre buscando algo novo, algo diferente. Quer dizer, o homem ele não é estático,
né? Então, tudo que Deus ele promove é novidade, é vida, é saber, né? E esse saber é um saber inesgotável, que todo santo dia ele é ampliado, assim como as misericórdias dele. Uma criança passa 9 meses, que ela passa 9 meses dentro de uma bolha d'água. E uma criança, quando nasce, se você deixar 10 minutos dentro de uma banheira d'água, vai se afogar. Incrível, né? Mas tem experiências que tem hora que eles fazem, eles pegam a criança no momento que ela está dentro do saco gestacional, eles colocam ela dentro da banheira, ela fica nadando lá, ela fica lá respirando. Eu já vi vídeos assim. Eles estouram o saco gestacional dentro da banheira, debaixo d'água, e a criança fica lá. É muito, muito incrível. Falando isso aí, Que que quando você seria? estava na barriga lá da sua mãe, Aham. e hoje tem até uma cultura que está por aí, acho que até cresceu até muito, que até passou nessa hora, que essa cultura da regressão, que é uma coisa totalmente errada, porque Deus olha para o futuro. Tem até passou com essa coisa, você tem que voltar lá no ventre sua mãe. Tem gente que ainda pega essa carga emocional que acha que vai mudar a vida dele. Só que quando você está falando que Deus é o Deus do futuro, ele tem que olhar para o futuro, não para o passado. No caso, você está falando daquela questão da hipnose, né? Tá tendo demais hoje, assim, até passou dentro dessa onda de hipnose, você tem que voltar lá atrás, aquela coisa, e tem muitos cristãos que estão ali. Existe muita ciência, né? Muito saber. É claro que isso é mais algo que o homem está descobrindo, mas é fato que, na verdade, para Deus o tempo não existe. Não é que ele está preocupado com o futuro, não, porque para ele é tudo, o tempo é um só. Ele